Karl Marx é sem dúvida um dos pensadores que mais gera controvérsia. Tem gente que ama e que acha que ele explica cada detalhe da nossa sociedade. Tem gente que odeia, porque afinal de contas ele é comunista, mas nunca leu um livro dele para saber do que se trata. E tem gente que ama e que também nunca leu um livro dele, mas se baseia no que os outros autores fizeram e na interpretação que eles têm do pensamento do Marx. Mas a verdade inegável é que Karl Marx tem uma enorme contribuição nas ciências humanas e sociais, especialmente na filosofia, na história e na economia. Aliás, Karl Marx é considerado um dos 3 fundadores das ciências sociais, junto com Max Weber e Émile Durkheim. Mas, de verdade, ao que se refere o pensamento de Marx? A história da humanidade é a história da luta de classes. Karl Marx era filósofo de formação e ele até integrou um grupo chamado os Jovens Hegelianos de Esquerda. E justamente por isso Karl Marx adotava o conceito de dialética que vinha da filosofia hegeliana. Esse conceito defendia que o que move o mundo são as ideias. Uma ideia seria chamada de tese, uma ideia contrária seria chamada de antítese. E essa ideia colocaria a tese à prova. E da interação entre essas duas surge a antítese, que é uma ideia nova com os pontos fortes da tese e com os pontos fortes da antítese. A síntese então passa a ser entendida como uma nova tese e uma nova antítese reinicia o processo. Karl Marx acreditava que o motor da história não eram as ideias, mas sim os processos sociais. Marx defendia a ideia que durante o feudalismo houve a dialética entre os senhores e os servos, e essa dialética deu origem ao capitalismo. Nesse momento, a dialética entre burgueses e proletários. Junto a essa ideia está a concepção de que a classe dominante acumula riqueza. A dialética marxista normalmente é chamada de materialismo histórico. Classes e consciência de classe. Uma parte importante do pensamento marxista está na concepção de classes. Dentro da lógica marxista, há apenas 2 classes, os que exploram e os que são explorados, ou melhor, os burgueses e os proletários. Entender a lógica do proletário é muito mais simples do que entender a lógica da burguesia. O proletário é o trabalhador, é o empregado. Ele vende o seu tempo e vende a sua força de trabalho, que é a sua mercadoria, para o burguês, e com isso ele ganha um salário. E depois ele utiliza esse salário para comprar outras mercadorias. Esse processo geralmente é expresso da seguinte forma: M, D, M', que o M é mercadoria, o D é o dinheiro e o M são novas mercadorias. Já o burguês é o detentor dos meios de produção de capital, detentor da riqueza. Ele é, por exemplo, dono da fábrica e ele contrata o proletário por um salário. Ele utiliza o seu dinheiro para comprar uma mercadoria ou comprar a força de trabalho do proletário, que vai gerar mais riqueza. O Marx define a lógica do burguês como DM, D', ou seja, ele tem dinheiro, compra uma mercadoria e usa essa mercadoria para gerar mais dinheiro. Mas qual é a dificuldade de entender isso? Está no conceito de classe mesmo. Uma pessoa com salário alto, ela nem sempre se considera um trabalhador, mesmo sabendo que pode ser demitida a qualquer momento. Da mesma forma, pequenos empresários que trabalham no seu estabelecimento, como o dono do mercadinho do bairro, eles estão mais para o proletário do que para a burguesia. Em uma definição assim bem livre, a burguesia é capaz de decidir se vai continuar trabalhando ou não e o dinheiro continua entrando na conta. Não importa se é médico, juiz, pedreiro, borracheiro, professor, se tu troca o trabalho por dinheiro, parabéns, você é um proletário. Mas é bem difícil fazer a boneca de 1,99 e entender que ela não é uma Barbie. A mais-valia. Uma grande contribuição de Marx para a economia como ciência é a explicação da origem do lucro, ou melhor, do conceito de mais-valia. A mais-valia é a diferença entre a quantidade de riqueza produzida pelo trabalhador e o quanto pagam a ele como sendo seu salário. Como assim? Não entendi direito. Pensa numa fábrica de carros. O trabalhador fabrica vários carros por mês e cada carro é vendido por uns 50 mil reais, enquanto o salário desse trabalhador é apenas 1.600 reais. Esse trabalhador sozinho gera, por exemplo, uns 150, 200 mil reais de lucro para a empresa, mas mesmo assim ele recebe só 1.600 de salário. Essa diferença entre aquilo que é produzido e o salário do trabalhador é o que é chamado de mais-valia, a tomada dos meios de produção. A revolução. Esse é um dos conceitos mais interessantes do pensamento de Marx e um dos que mais há má interpretação. Marx acreditava que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Isso significa que eu devo
entregar minha casa ao pedreiro? Que eu devo entregar o meu carro ao mecânico? Que eu devo entregar o meu casaco a uma boliviana escravizada na fábrica da Zara? Não. Embora denunciar o trabalho escravo seja importante. A ideia aqui é que a mais-valia enriquece somente o burguês, enquanto o proletário só se ferra nessa vida. Se os meios de produção pertencessem aos proletários e aos trabalhadores e fossem geridos por eles mesmos, como sindicatos e cooperativas, não existiria exploração do trabalhador. E Engels provou que isso era possível quando fez isso na sua fábrica de tecidos. A revolução, a tomada dos meios de produção, seria exatamente isso. E isso daria origem à ditadura do proletariado. O termo ditadura para Marx ele não tem o mesmo significado no nosso uso cotidiano, assim, do dia a dia. Não quer dizer que um manda e os outros obedecem, ou que existe censura aos meios de comunicação, ou manipulação de notícias, ou perseguição a opositores. Essa descrição parece mais do Brasil durante o governo Bolsonaro, e não da ditadura do proletariado. A ditadura no conceito marxista é mais relacionada à ideia original da coisa, de que dita as regras do jogo, de que tem o controle político. Segundo Marx, hoje a gente vive a ditadura da burguesia, uma ditadura do capital. É o dinheiro quem dita as regras do jogo. A transição da ditadura da burguesia para a ditadura do proletariado é uma das bases do socialismo científico. A partir da análise crítica do capitalismo, Marx e Engels expõem como se dá a exploração do proletariado pela burguesia, gerando a mais-valia. Eles explicam que a história da humanidade é a história da luta de classes e que toda a nossa sociedade se baseia na acumulação de capital. A luta de classes levaria à revolução proletária, em que os meios de produção seriam tomados pela classe trabalhadora, dando origem a uma sociedade mais justa e igualitária. Não existiriam mais as classes sociais. Todos seriam trabalhadores e não haveria distinção quanto à função. O peso do martelo do juiz é o mesmo peso do martelo do pedreiro. Se todos são iguais por pertencer à mesma classe, então não seria necessário os vários partidos políticos. Só precisaria existir um partido que seria, dentro dessa concepção, Partido Comunista. O comunismo. O comunismo é, dentro do pensamento marxista, o auge da evolução da sociedade. O mundo passou pelo feudalismo e hoje passa pelo capitalismo. Quando houver a revolução do proletariado, o mundo passaria então pelo socialismo. E depois de muitos anos de socialismo, a nossa sociedade teria evoluído a tal ponto que não teríamos mais a necessidade da existência do Estado. O comunismo é a sociedade dos comuns. Comuns no sentido de iguais. Se todos são iguais, não precisa o Estado. Pessoal, quem diria que o comunismo seria a sociedade sem Estado e que uma sociedade sem Estado hoje em dia seria um pensamento de esquerda? Encerrando, esse é um recorte e uma breve introdução ao tema. Está repleto de simplificações e generalizações, mas a ideia básica está aqui. Existem pessoas que são especialistas na obra marxiana e marxista, que podem discorrer muito melhor e sobre bastante tempo sobre esses conceitos. Eu particularmente recomendo a Rita Von Hunt, do Tempero Drag, o Chavoso da USP e a Sabrina Fernandes, do Tese 11. Então, se gostou, se inscreve aí que nós vamos continuar trazendo resumos sobre outros pensadores.